Muitas vezes a gente fala que tem alguns atores que são atores de um filme só, de um personagem só. Porque às vezes ele ficou tempo demais fazendo aquele personagem e aí você olha pra aquele ator e você já pensa naquele personagem. E aí é uma associação, mesmo que ele faça outros filmes, é muito difícil de tirar essa imagem. E também existe os atores que a gente fala que são atores de um personagem só. Então é aquele ator que parece que tá sempre fazendo o mesmo personagem. Então você pode botar ele em qualquer filme, um filme mais de comédia, um filme mais de romance ali. Claro que vai ter um nicho maior, né, cada ator, mas assim, de um gênero no caso. Mas se você colocar ele em qualquer filme, vai parecer que ele está fazendo o exato mesmo personagem. Ou para ficar mais fácil para vocês entenderem, o Adam Sandler é a personificação desse tipo de ator. Porque o Adam Sandler, ele pode pegar Hoje em dia isso mudou um pouco mais, mas principalmente nos primeiros filmes dele, você podia pegar qualquer filme dele, ele estava fazendo o exato mesmo personagem. O cara largadão, de boa, ali, engraçadinho, com um humorzinho ali um pouco... Ele sempre estava fazendo o mesmo personagem. Você mudava ali, ou ele era o pouco mais bem-sucedido e apaixonado, ou ele era o mais snob, mas até tinha ali uma diferencinha ou outra entre um filme e outro, mas assim, a essência era exatamente a mesma. Indo pro vídeo agora, indo mais ali pro gênero de ação, a gente tem principalmente 3 atores, assim, que sempre vai estar nos filmes de ação, e eles sempre vão fazer os mesmos personagens. Começando por nada mais, nada menos do que Tom Cruise. Principalmente lá nos anos 2000 ali, ele sempre fazia mais filmes, né, no caso, e ele sempre faz aquele personagem onde ele é sempre ali mais inserido em filmes de ação, no caso. Mesmo quando o filme não é exatamente de ação, o personagem dele tá envolvido em algo de ação, como por exemplo em Encontro Explosivo, eu acho que é o filme que ele faz com o Cameron Diaz, enfim. Então assim, ele é sempre aquele personagem onde ele vai ser, primeiro, o bonitão, o garanhão, o charmoso, então ele sempre vai ser um personagem também que tem um eguinho ali, ele é bem I'm sexy and I know it, e aí ele também é sempre o melhor. Então se ele vai ser um detetive, ele vai ser o melhor detetive. Se ele que nem em Top Gun, o carinha que é, esqueci o nome, mas que é piloto, né? Ele vai ser o melhor piloto, ele vai ser debochado, vai ter essa questão desse humor mais ácido, mas vai ser o melhor, ou vai se tornar o melhor ao longo daquele filme. Então ele é sempre esse tipo de personagem. Agora, o outro ator é o The Rock, que ele é sempre o mais filme de ação, mas com aquela pegada mais de aventura, um filme com uma jornada ali. E ele sempre vai ser, tipo, o sério e engraçadinho. Então, talvez ele vai estar em um papel ali mais de, às vezes, uma responsabilidade. Por exemplo, que nem Velozes e Furiosos ali, que ele é um chefe ali, mas ele sempre vai flertar com o outro lado, ou sempre vai ser o engraçadinho, o fortão, o meio que comanda ali o líder. E, pra fechar nessa questão do gênero de ação, temos nada mais nada menos do que Jason Statham. Ele sempre vai fazer aquele personagem onde ele é o violentão. Então, assim, tipo, ele vai te descer na porrada, sempre com aquela cara de mal. Então, ele é sempre o personagem mal encarado, tipo, meio mal-humoradinho, fechadão. E que provavelmente alguma coisa que aconteceu no passado da vida dele transformou ele em uma pessoa fechada e violenta. E ele é sempre esse tipo de personagem. Não necessariamente ele é ruim, mas ele, inclusive, geralmente sempre tem uma virada, né, nos personagens dele, né? Uma redenção ali. Mas ele sempre vai fazer, tipo, o cara que é bonzão, mas ele deita todo mundo na porrada, ele é mauzão, enfim. Ele deita, inclusive, tubarão na porrada. Então assim, o bichinho é brabo mesmo, ele sempre vai fazer esse tipo de personagem. Agora, indo ali pra uma coisa mais comédia, temos assim o Will Ferrell, que sempre faz aquele engraçadinho, óbvio, mas ele é um engraçadinho mais incorreto, um engraçadinho mais que faz umas piadas meio sexistas, meio incorretas demais. Então assim, ele vai ser o engraçadinho ali da situação, mas ele vai ser o engraçadinho que a galera não curte muito, porque ele é meio sem noção, assim. E nessa pegada de engraçadinho
engraçadinho sem noção, temos também o Steve Carell. Só que ele é um sem noção, mas ele é um sem noção, assim, meio socialmente desconfortável, sabe? Então ele vai soltar aquela piadinha que vai te dar aquela vergonhazinha alheia. Você vai ficar tipo... Então, assim, não necessariamente ele tá sendo maldoso ou preconceituoso. Ele só é realmente uma pessoa que não sabe, geralmente, se portar muito bem, mas ele sempre vai ser o engraçadinho, meio esquisitinho. É assim, viu o Steve Carell... E provavelmente é isso que ele vai estar fazendo no filme. E também, pra fechar este time dos engraçadinhos, temos o Ryan Reynolds, que, assim, não me levem a mal, eu amo o Ryan Reynolds. Pra mim, assim, tem o Ryan Reynolds no elenco, eu vou assistir, mas ele sempre vai fazer o personagem engraçadinho. Então, o personagem engraçadinho que fala rápido demais, ou que solta piadinhas ácidas demais, ou que é expressivo demais também, então ele faz aquelas carinhas dele. Enfim, Ryan Reynolds, gente, eu acho que o personagem do Deadpool tinha que ser ele, porque o Deadpool, na verdade, é a personificação, só que um pouco mais incorreta, claro, de todos os personagens que geralmente o Ryan Reynolds faz, assim. Ele até já fez alguns filmes de comédia romântica, onde ele é mais, assim, né, o mocinho, mas geralmente ele é sempre um engraçadinho. E temos também o Kenny Rivers. A gente trouxe um vídeo recentemente onde a gente falou um filme do Kenny Rivers, que é o Bate Antes de Entrar. E lá eu já falo um pouquinho, então não tinha como não trazer ele aqui, porque ele geralmente sempre faz aquele papel um pouco do Steve Carell, mas sem humor. Porque assim, o Steve Carell, ele é meio desconfortável socialmente, mas ele é engraçadinho, ele tem uma vibe mais engraçada. O Kenny Rivers, não. Ele é desconfortável socialmente, você percebe que ele não é uma pessoa da galera, e ele é sério. Então, geralmente, ele sempre faz aquele personagem serião ali, que também é, geralmente, um pouco da vibe do Tom Cruise, onde ele é o melhor naquilo que ele tá fazendo, independente, tipo, do que o personagem dele faça, ele vai ser ele é o melhor, ou ele vai se tornar o melhor durante a jornada dele ali, mas ele não vai ser o galã da galera, que nem é o Tom Cruise, ele vai ser aquela pessoa, assim, que fala assim, ele fala meio pausado, ele fala meio sussurrado, assim. É, os personagens de Kenny Rivers. Ele até flertou com outros tipos de personagens, mas inclusive eu acho que esse é o número dele, ele tem que continuar apostando em personagens assim, porque quando ele faz personagens assim, são grandes sucessos, como, por exemplo, nos filmes do John Wick e Matrix. Agora, quando ele tenta flertar com algo mais, assim, de expressões e tal, já fica meio caricato, aí eu particularmente não curto muito. Agora indo pra uma pegada mais teen, assim, uma coisa mais, assim, comédia românticazinha, um filme, né, teen, adolescente, temos o Noah Centineo. Centineo? Eu não sei falar o nome dele. Inclusive, gente, se você tá aqui no canal há um tempo já, ou se você é novo, saiba que é isso, gente. Eu não sei a pronúncia perfeita do nome de todos os atores. Eu poderia, né, ficar vendo vídeos para treinar a pronúncia, já fiz isso várias vezes antes de gravar, mas não é garantia de eu ainda estar fazendo a pronúncia correta, então assim, só entreguei nas mãos de Jesus Cristo mesmo e estou aqui falando. Mas você sabe quem é, por quê? Porque eu tenho um ótimo editor que vai botar a carinha dele aqui e você vai falar, tá, este cara. Então assim, não necessariamente a minha pronúncia vai fazer alguma coisa, então assim, não militem nos comentários dizendo que eu não sei pronunciar, porque eu realmente não sei, então você vai estar militando desnecessariamente porque eu sei disso, que eu sei que eu não sei, entendeu? Então tá tudo certo. Mas enfim, ele entrou na Netflix, ele começou a fazer alguns filmes, principalmente filmes teens, e ele meio que virou o galã da galera, então seja as adolescentes, as jovens adultas, estavam todo mundo louco neste cara. E ele começou a fazer vários filmes, principalmente na mesma pegada. Então ele sempre fazia o personagem do mocinho. Seja o mocinho descolado, que é o do futebol americano, ou seja o nerdinho, mas que é um nerd fofinho, que você fica, ai, que carinha fofinho. Enfim, ele é o famoso carinha da galera. Então ele sempre fazia o personagem da galera. Aquele que as pessoas gostam naturalmente, seja porque ele é um nerd fofinho, legal, seja porque ele é o mais escolado. É sempre este papel de Noah. Pelo menos até agora, né? Pode ser que ao longo da vida dele aí ele mude isso. Porque, inclusive, falando de mudança, temos a Emma Roberts. Emma Roberts, principalmente na fase mais adolescente dela, adolescente assim, né? Adolescente jovem adulta. Ela sempre fazia aquela personagem que ou era extremamente mimada, rica, sem noção, ou ela era ruim mesmo, uma personagem meio malvada, meio meninas malvadas, assim, sabe? Ela tem essa meio vibe, assim, meninas malvadas, e ela sempre fazia filmes assim, onde quando ela tava no elenco, era esse tipo de personagem que ela tava fazendo. Mas, recentemente, ela vem mudando de categoria. Ela continua fazendo o mesmo personagem, tipo assim, ela continua atuando com os mesmos personagens, mas ela mudou o personagem. Então, assim, antes ela sempre fazia a mimada malvada, sem noção, meninas malvadas, e agora
ela tá sempre fazendo a mocinha. Então ela vem numa onda de filmes de comédia romântica, onde ela sempre faz aquela mocinha que a vida não tá muito boa, ou seja, porque ela não encontrou ninguém, ou porque ela tinha uma meta que ela não realizou, ou porque a família depositava alguma coisa nela que ela não cumpriu, enfim. E aí ela é sempre essa mocinha nos filmes de comédia romântica. Então ela mudou um pouco, mas mesmo ela mudando, ela continua daqui em diante fazendo, né, a mesma personagem, só que uma personagem diferente. Aproveitando que a gente tá falando, assim, de pessoas mais adolescentes, temos o evento, né, o fenômeno, que foi Lindsay Lohan e Amanda Bynes na época, no caso da minha adolescência, né, na minha fase de infância e adolescência ali. Então, assim, quase todos os filmes teens dos anos 2000, ou a personagem principal era Lindsay Lohan, ou a personagem principal era Amanda Bynes. Basicamente, não tinha outra atriz, assim, pra fazer esse papel. Então, elas sempre faziam aquela personagem que, obviamente, era linda, porque elas são lindas, mas elas não sabiam disso. Então, elas eram aquelas personagens que, geralmente, nunca eram a bonitona da escola, a mais popular do colégio, que tem vários amigos, não. Geralmente, elas sempre eram as diferentes, entendeu? Então, tipo, ou mais inteligente, ou mais, assim, largadona, engraçadinha, mas, assim, meio nerd esquecida. Elas eram as nerds esquecidas. Não necessariamente elas eram as que sofriam bullying, mas elas também não eram as mocinhas do pedaço, assim. Do you realize that I wasted all of high school just waiting for somebody to sweep me off my feet? And now time's run out, and all I've got to show for it is a boring diploma. E aí elas sempre tinham, na maioria dos filmes, o melhor amigo que secretamente gostavam delas e, enfim, ou elas gostavam secretamente de um melhor amigo ou uma pessoa que tava ali em cena com elas, e ia acontecendo todo o filme. Então você pode pegar vários filmes delas, geralmente vai ter sempre a mesma pegada. Agora temos Lindsay Lohan voltando pros filmes e ela continua fazendo mais ou menos essa mesma personagem. Mesmo agora, depois de mais velha, ela às vezes alterna também entre a bonitona, a snob ali, mas é sempre nessa mesma pegada. E agora, para fechar com chave de ouro esta lista, temos ninguém mais, ninguém menos que Morgan Freeman. Mais uma vez, pessoal, eu estar citando essas pessoas aqui não significa que eles são atores ruins, mas geralmente eles tendem a fazer os mesmos estilos de filme, os mesmos estilos de personagens, né, no caso. E o Morgan Freeman você pode ver, se você pegar, assim, pelo menos uns 3 filmes dele, ele sempre faz aquele cara sábio, que ou sabe demais, ou é misterioso, assim, mais fechado com aquele ar de sabedoria, ou que sabe de alguma coisa e que geralmente vai te guiar, seja literalmente te guiar numa situação, ou seja, tipo, pra aparecer, te dar alguns conselhos. Então, assim, pelo menos nos 3 filmes ele fez esse personagem. E, mais uma vez, isso é necessariamente ruim? Não, mas ele sempre tá naquela pegada desse personagem. E eu achei ótimo finalizar com ele, porque ele é, sim, um ótimo ator. Então, pra mostrar que justamente é isso. Porque aqui a gente tem alguns meio teen, assim, que a galera pode falar, ah, mas esse tipo de ator sempre vai fazer isso mesmo. Mas é isso, nem todos os atores, assim, é só um atorzinho. Não, tem atores bons que ficam marcados ali pra aquele tipo de personagem. E eu quero saber de você aí, que ator que você acha que sempre faz o mesmo personagem? Eu teria outros também pra citar, mas eu já citei vários aqui, então eu vou deixar alguns pra vocês colocarem aqui no comentário, tipo, definitivamente tal ator tá sempre no mesmo personagem, enfim, pra gente conversar, debater e, inclusive, também, gente, eu gostaria de ser bem sincera com vocês aqui agora. Papo sério, muda a trilha sonora, editor. Nós, do Cineexplorando, estamos urgentemente aceitando dicas de vocês de temas de vídeo, gente. Porque assim, a gente chegando num ponto que a gente tá entrando em parafuso, que a gente fica, do que vai ser o tema do vídeo que a gente vai gravar? Porque a gente já fez muito vídeo e aí a gente vai ficando meio sem criatividade. Então assim, se você tem alguma ideia, seja pra falar de algum filme específico, ou seja alguma ideia de quadro que vocês queiram, traz alguns filmes, fale, detone tais alguns filmes, ou fale... Enfim, vocês são criativos, galera, vão ajudar a gente, que nós estamos tendo um bloqueio criativo aqui com temas de vídeo. Então, se vocês puderem indicar, inclusive nos comentários, algumas ideias que vocês tenham, quem sabe a gente consegue fazer e trazer aqui pra vocês. E é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de interagir, de dizer se vocês concordam com os atores, né, e personagens que a gente trouxe aqui, quais vocês acham que também deveriam estar, enfim. É isso. E também, é isso. Isso, gente, desassociei. Um grandíssimo beijo pra vocês e até o próximo vídeo.